cara de acabada, horrorosa, sobrancelha mal feita, gente, me perdoem. Mas, enfim, estou em rematch, estava em rematch, troquei de família, estou indo pra Baltimore, em Maryland. E é isso, tô aqui no aeroporto. Gente, eu fiz tudo errado, cheguei atrasada. Que comissária sou eu que chega atrasada no voo? Mentira, eu não chego atrasada no voo. É porque o que aconteceu, eu não sabia que... Na verdade, assim, eu tive muita confusão por causa das minhas malas, gente. Eu nunca viajei internacional, assim, além de quando eu vim pra cá. E eu me ferrei muito porque, gente, sério, não tragam muita coisa. Tragam no máximo uma mala do Brasil para os Estados Unidos, porque, de verdade, caso você tenha rematch ou coisa do tipo, é muito ruim. Mala despachada aqui você paga e é caro. 2 malas foi $30 a primeira e a segunda foi 40. E se eu tivesse a terceira seria $150. Tudo, as 3 malas ia dar 220. Eu tive que deixar uma mala na casa da minha amiga. Cheguei, gente, estou viva. Parece babado, depois eu conto pra vocês, mas olha que minha roça me deu. Nem sei o que é, só tô olhando. Vários presentinhos, nossa conta. Adorei. Referente à minha primeira semana na casa da minha segunda família em Maryland. Eu peguei uma colinha aqui pra não esquecer sobre o que eu estava falando. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, curta e compartilha. E me segue no Instagram, @carolinepaz. Beleza? Eu tô com fone aqui, que a casa tá um silêncio. Então eu não tô a fim de ficar falando muito alto. Mas, vamos lá. Na primeira semana, lá no aeroporto, eu já comecei, como vocês viram, né? Eu já comecei com um perrengue na questão das malas. Então, o que aconteceu? Eu perdi o voo, porque como eu não lembrava disso, porque eu cheguei com 1 hora de antecedência no voo, só que eu tinha que despachar a bagagem. E pra despachar a bagagem, eu tinha que chegar com 2 horas de antecedência. Tipo, se eu chegasse 1 hora antes do voo, eu já não conseguia despachar a bagagem. E eu não sabia disso. E aí, eu acabei perdendo o voo por conta disso. Tipo, o voo ainda tava lá, só que eu não poderia mais despachar a bagagem. Eu não sabia disso, então fica a dica. Cheguei muito mais de 1 hora antes. Cheguei com 2 horas pelo menos de antecedência pra evitar esse tipo de coisa. Eu fiquei morrendo de medo dela querer me cobrar. Eu não tinha mais nada de dinheiro, nada mesmo, assim. O que eu tinha, a minha antiga família só me pagou $80. E foi exatamente o que eu paguei para despachar aquelas minhas bagagens, que era somente o que eu tinha, porque eu não tinha dinheiro guardado. E, enfim, eles só me pagaram os 2 dias referentes, o que foi um erro, mas eu só fui descobrir isso, tipo, agora, quando eu tava vindo embora, quando eu falei com a agência do que tinha acontecido, que eles só tinham pagado referente aos 2 dias trabalhados. E já fica a dica pra vocês, a família, independente se você trabalhou 1 dia na semana ou todos os dias da semana, eles têm que te pagar os $200, porque é um mínimo, independente, tá? Então, eu não sabia disso, não tinha essa informação, eu achava que ela tava certa e não fui atrás disso. Então, assim, acabei perdendo dinheiro e, principalmente, quase passei perrengue por conta de não ter o dinheiro. Então, esperto. Eu levei, então, 3 malas, sendo 2 que eu despachei, que eu paguei $70, uma carry-on e aquela mala grande da Cultural Care, que acho que todo mundo, ou quase todo mundo sabe qual é. Ela não tá aqui fácil. Ah, ela tá aqui, peraí que eu vou mostrar. A mala que eu levei, eu ganhei lá no centro de treinamento, né, da Cultural Care. Geralmente a gente tem que comprar, só que eles deram pra gente, não sei porquê, que é essa mala aqui. Foi essa mala aqui, então ela é bem grande, tá vendo? Tem bastante coisa aqui dentro. Bom, sobre a mala, muita gente tinha dúvida, eu vejo muita gente perguntando lá no grupão se ela pode levar como bolsa, né, aquela bolsa a mais que a gente não paga junto com a carry-on. Sim, como bolsa pessoal, né, que fala. Sim, pode levar ela.
Eu fiquei morrendo de medo, achando que eles iam me cobrar alguma coisa do tipo. Eu fui com ela totalmente lotada, ela, tipo, não cabia absolutamente mais nada. E mesmo assim, foi tranquilo. Tanto pra mudar de cidade lá dentro do país, tanto quanto quando eu vim embora pro Brasil, aconteceu a mesma coisa. E também foi super tranquilo, ninguém perguntou nada, ninguém mediu nem nada. Então ela pode sim. Então eu levei ela, a carry-on e mais 2 malas no qual eu despachei. Eu cheguei lá, né, no caso, dia 1º de novembro. Como eu me senti? Foi bem estranho no começo, principalmente porque eu não tive tempo de poder criar um relacionamento, um laço com eles, assim, porque foi muito rápido. 3, 4 dias que a gente começou a conversar, eu já estava na casa deles, 4, 5 dias mais ou menos. A gente começou a se falar na sexta-feira, fizemos um Skype na sexta, depois fizemos outro Skype no domingo. E aí na quarta-feira eu já tava na casa dele. Quarta não. Quinta-feira eu já tava na casa deles. Uns 5, 6 dias. Quase uma semana, na verdade. Porque era pra mim ter ido na quarta. É por isso mesmo. Por isso que eu fico sempre confundindo a data. Era pra mim ter ido na quarta. Só que aí não sei o que foi que aconteceu. Que a agência acabou que me colocou pra embarcar na sexta-feira. Foi isso mesmo. Cheguei lá na sexta-feira. Aí a Rochemont foi me buscar. Sexta-feira tava todo mundo em casa. Acho que só o meu rosto, se eu não me engano, não tava. E aí quem é que tava com as crianças era a mãe da minha hosta. E foi bem legal, fui muito bem recebida. A Rochemont me foi comigo no mercado, ela perguntou se precisava de alguma coisa e tal. Aí ela até falou assim, olha, suas coisas pessoais você compra e tal, mas como é a sua primeira semana, sei que você tava meio sem dinheiro, eu tive que deixar muita coisa. Você tem noção a quantidade de coisa que eu ainda deixei? Eu ainda deixei uma mala que tinha ficado na casa da minha amiga, cheia de coisa, tipo, várias, tipo, shampoo, condicionador, um monte de coisa eu tive que deixar lá, porque não tinha espaço. Tipo, eu deixava roupa, eu deixava shampoo, e como shampoo era uma coisa que eu poderia comprar aqui, enfim. Ainda assim, veio tudo assim, tipo, por um triz, assim, quase que eu... Nossa, foi por um triz mesmo. Mas enfim, é porque na época eu também não conhecia a questão da caixa. Se eu soubesse da caixa, dava pra mim ter trazido muita coisa. Porque a caixa, gente, sério, caixa salva vida. Eu só descobri ela quando eu tava vindo embora pro Brasil. Mas se eu tivesse conhecido ela na época que eu estava lá, eu tinha conseguido recuperar muita roupa que eu tinha que ficou. E eu tive que ir, roupa nova, inclusive. E tive que deixar muita roupa, muita coisa. Dava pra mim ter salvado. Mas enfim, ficou de experiência. Então fica a dica, usem caixas. Caixa é vida. Você não tem noção, cabe muita coisa. Como era meu quarto? Olha, eu ficava no basement, nessa segunda família. Muito melhor, tinha muito mais privacidade, as crianças sempre me respeitavam. E como a gente tinha conversado com a mãe referente que eu não tinha muita privacidade na primeira família e tal, e eu ficava sem jeito de falar, ela falou, ó, se as crianças forem no seu quarto, pode expulsar. É seu quarto, seu ambiente, eles entendem. As crianças eram mais velhas, realmente eles entendem. E eu sempre falava, olha, minha privacidade e tal. Ou eu falava, gente, agora já foi. Eu deixava eles brincar um pouquinho, falava, ó, acabou, agora eu quero descansar. Eles, mas ia embora, tipo, tranquilo, não chorava nem nada, tipo, era muito tranquilo. Mas também era porque os meninos eram grandes, então. E a bebê era muito bebê, então eu só catava no colo e, tipo, colocava em algum outro lugar. No segundo dia, no sábado, a minha host tinha feito festa de Halloween. Eu não participei, porque eu ainda tava muito deslocada, eu não sabia ainda, tipo, o que fazer, como agir e tal, tava muito sem graça. Ela perguntou se eu quisesse ir, eu poderia ir, mas a forma que ela falou, eu sei lá, não sei, eu acho que não, porque era o jeito dela. Só que na época, no dia eu pensei assim, não, acho que eles querem, deixa eles lá aproveitar entre eles, eu sabia que eu ia ficar muito deslocada e eu não tinha fantasia. Porque a minha fantasia que eu tinha usado no Halloween lá em Massachusetts tinha ficado lá. Então eu não tinha fantasia, não tinha nada. Eu falei, gente, eu vou ficar lá com roupa normal, só olhando pra cara de todo mundo. Talvez eu pudesse ter tentado fazer alguma coisa, mas sei lá, tipo, na hora eu pensei que, tipo, ia ficar muito nada a ver. Mas eu me arrependi muito, porque eu queria muito ter ficado na festa e... Mas enfim, já foi, experiência. No domingo eu tinha conhecido um au pair, que é homem, e da República Tcheca, e aí a gente começou a conversar e tal, e aí ele falou, você quer sair pra conhecer a cidade? Falei que eu queria ir, porque eu não podia dirigir ainda. Ele foi me buscou lá em casa e a gente foi pro centro de Anápolis.
cidade de Anápolis lembra muito, muito Salem. Eu acho que lembra muito, assim, é bem antiguinha, assim, bem fofinha, bem cute. Saudades, inclusive. Aí depois quando a gente saiu quando nós saímos do centro de Anápolis, nós fomos pro shopping. Foi a primeira vez que eu tinha ido no shopping lá, eu achei que nem tinha shopping. Na minha cabeça, na época, eu achava que era muito longe. Mas depois eu descobri que nem é tão longe assim. Mas é também porque eu tava muito acostumado com a cidade grande de onde eu morava, que era tudo extremamente perto. Agora lá já era tudo extremamente longe. Então, pra me adaptar foi bem difícil. Na segunda-feira, a mãe da minha hosta ficou comigo durante o dia. Era muito tranquila. A semana era basicamente os meninos iam pra escola de segunda a sexta. Então eu ficava basicamente só com a bebê, que é uma menininha de 1 ano e meio. E eu tinha 2 gêmeos de 5 anos. Agora eles estão com 6, mas na época eles tinham 5. Eu começava às 7h30, parava às 5h30. E eu trabalhava somente de segunda a quinta. Na sexta-feira, de vez em quando, eu trabalhava somente às 5 horas, porque eu só poderia trabalhar 45 horas. Então, era muito tranquilo. Mais ou menos o schedule era mais ou menos assim. Eu levantava às 7h30, tomava café, ajudava as crianças no café da manhã. Mas eu raramente ajudava, porque minha hosta basicamente fazia tudo. Então, eu comecei a levantar, tipo, já na hora. E enquanto ela tava dando café pra eles, eu tomava café. Ela nunca reclamou, então eu acho que aquilo não era um problema. Às 8 horas a gente saía de casa, eu levava as crianças, os meninos, pro ponto de ônibus, que era na mesma rua, tipo, era 1 minuto andando. Então eu levava os meninos no ponto de ônibus e mais ou menos umas 8h05 o ônibus passava e pegava os meninos. Eu voltava com a baby, né? E a gente ficava em casa brincando. Quando era mais ou menos umas 10 horas, eu colocava ela pra nap. Nesse período, às vezes, eu dava algum snack pra ela. Colocava ela pra nap. Aí, mais ou menos umas 11h30, tipo, mais ou menos na hora que ela acordasse, umas 11h30, meio-dia, dependia do dia, ela acordava, eu dava pra ela almoço, que também era sempre snack. Depois eu brincava com ela mais um pouco, colocava ela pra nap de novo umas 1h30, mais ou menos, 1h30. E aí ela dormia até mais ou menos perto da hora dos meninos chegar. Quando ela acordava, eu trocava ela, dava algum snack pra ela e brincava um pouquinho com ela. Ia dar uma volta com ela, geralmente pelo bairro, até dar o horário dos meninos chegarem. Aí os meninos chegavam por volta de umas 3 horas, 3h05. E aí eu ficava com os meninos, com todos os 3, até as 5h30. Só que isso era, tipo, foi só no, tipo, sei lá, as 2 primeiras semanas. Porque os meninos eram muito difíceis de ficar com a bebê. Eles brigavam muito, assim, tinha umas brincadeiras muito pesadas com ela e ela ficava muito irritada. E aí, por conta disso, a minha hosta começou a deixar eles mais tempo na escola, fazer atividade extra. O que me ajudou também bastante, porque era muito difícil ficar com os 3, de verdade. Então... não que eles eram um amor, eu amava aqueles meninos, só que assim, realmente ficar com os 3 era muito difícil porque eles tinham umas brincadeiras de menino. E tipo, ela ficava muito estressada, ela ficava gritando, chorando, e aí, enfim. E aí eu geralmente deixava eles brincando sozinhos no basement, e aí eu ficava com ela. Geralmente eu fazia isso porque eu tinha que deixar eles separados, porque senão dava ruim. E é isso, aí na terça-feira a minha hosta ficou comigo. Só que ela ficava mais trabalhando, tipo, era mais pra caso de eu precisasse de alguma coisa. O dia era muito tranquilo, então assim, nem tinha muito que eles me ajudarem. Tipo, é que mais que eu pedi mesmo, mas ela nem ia ficar. Aí ela ficou na terça, se eu não me engano, ela ficou na quarta também, mas eu não tenho certeza. E aí depois eu fiquei sozinha, mas era muito tranquilo, não tinha, tipo, não tinha. Aí na sexta-feira eu tava de folga e a gente viajou pra Atlanta, na Georgia. Que a gente foi visitar a casa dos pais do meu rosto. E eu também aproveitei e tive a oportunidade de conhecer onde foi filmado The Vampire Diaries. Então eu vou deixar isso pro próximo vídeo, pra não ficar um vídeo também muito longo, porque não vai caber tudo nesse, mas eu vou deixar pro próximo vídeo, que eu já estou fazendo. Se bobear, acho que eu vou postar também tudo junto. Então, é isso. Essa foi a minha primeira semana, foi muito tranquila. Eu já tinha muita noção em muita coisa, principalmente porque eu já tinha passado pela experiência de já ter tido uma outra família, então assim, não foi tudo tão novidade assim. Mesmo que a rotina era totalmente diferente, as crianças eram diferentes, tudo era muito diferente. Muita coisa foi muito mais fácil, até a adaptação em questão foi muito mais fácil. Então, mais a questão assim do lugar, o que mais eu senti o choque mesmo foi a questão do lugar. Porque ali era muito interior. Não era interior, mas assim, era muito subúrbio, era muito oposto da cidade grande que eu morava, sabe?
era uma cidade muito grande onde eu morava e era muito próximo de cidades grandes, tudo era muito mais fácil, tudo era muito mais perto. Eu tinha fácil acesso a tudo e ali eu não tinha fácil acesso a nada. Então, assim, eu tinha que dirigir muito tempo pra chegar nos lugares. Só que era uma cidade muito fofa, era muito bonitinho e tal. Então, assim, foi bom, aproveitei bastante. Fiquei quase 2 meses, 3 meses. E foi muito bom. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Estarei logo em breve postando o próximo vídeo, né, sobre a minha experiência em Atlanta, que foi sensacional. Foi a primeira viagem com eles, também foi muito legal. A minha russa foi muito legal de ter ido comigo, enfim. Mas aí eu vou falar melhor sobre no outro vídeo, o que também faz parte da minha primeira semana, porque foi basicamente a minha primeira semana. E eu fui de avião também, adoro. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não se esquece de curtir e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.